Olá, Shalom, seja bem-vindo ao canal. E no vídeo de hoje a gente vai ter o 8º vídeo com o título Ladrões, da série Como Me Tornar um Filho de Deus. Estamos estudando aqui o que fala na Palavra de Deus em 1 Coríntios 6, de 9 a 11, com a lista dos pecados dos quais a gente precisa renunciar, deixar, para que a gente possa entrar no reino de Deus. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar especificamente sobre ladrões. O que isso tem aí a ver com o nosso dia a dia, para ver se na prática estamos cometendo algo que possa se enquadrar a essa característica de roubo, né, ou furto, para que a gente possa refletir sobre nossos comportamentos, ações, pensamentos e estarmos diante de Deus consertando nossos hábitos, ações, para que possamos estar aí rumo à nossa santificação. Então, nosso texto base diz assim, em 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. O significado da palavra ladrão é uma pessoa que rouba ou furta o que pertence a outra pessoa. É muito extenso e é muito sutil porque, na verdade, é uma gama de possibilidades de estarmos sendo ladrões de alguém e também de pessoas que estão próximas a nós serem ladrões de algo que é nosso. O inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir. E quando a gente tem uma ação, uma legalidade, o inimigo pode usar nossa vida para roubar, matar e destruir alguém, ou vice-versa, o inimigo pode usar alguém para nos roubar, matar e destruir algo que é nosso, roubar, matar sonhos, projetos e muitas coisas relacionadas a isso. Então, hoje, neste vídeo, a gente vai entender um pouquinho mais a fundo sobre o que é as consequências disso, para que a gente possa estar refletindo e o Espírito Santo possa transformar nossa mente, renovar nossa mente, para que a gente possa estar renunciando pecados e hábitos que têm dessa prática e para que a gente possa estar aí melhorando comportamentos, ações e renunciando pecados. Isso é o que nós fazemos, né? Ao longo da nossa vida, nós precisamos reconhecer os pecados que cometemos, o que nós cometemos na vida das pessoas e nos corrigir e conseguir aí recompensar as pessoas das quais prejudicamos, se for possível, ou de alguma maneira beneficiar alguém para compensar isso e, claro, né, mudar de vida, mudar de comportamento e não cometer mais os mesmos pecados. Reconhecendo e pedindo perdão a Deus por cada ato e situação. Quando a gente olha para esse texto, em que a pessoa que ladra é um ladrão, ela rouba ou furta. Existem diferenças entre o roubo e o furto. O roubo é quando envolve violência ou ameaça à vida da outra pessoa. Então, imagine que no roubo e no furto, alguém vem e retira algo que é seu. Quando é o roubo, envolve violência, uma ameaça. A pessoa vem e, por uma imposição, retira algo que é seu. O furto já acontece quando o bem é subtraído da pessoa sem que ela perceba. Então, o furto é quando alguém tira algo que é seu, mas você nem percebe. Então, nas duas situações, elas envolvem quem pratica é a pessoa que é considerada ladra, um ladrão, de acordo com a palavra. Então, vamos ver alguns textos aqui para aprofundar um pouquinho mais essa reflexão de hoje. Em Êxodo 20, 15, nos mandamentos, né, nos 10 mandamentos, nós lemos, não furtarás. Ou seja, aqui ele menciona, não furte, não tire do outro aquilo sutilmente sem que o outro perceba. Aqui ele nem fala não roubarás, fala não furtarás. Ou seja, o furto é sutil. Alguém pode chegar, estar próximo de você e roubar, tirar de você uma oportunidade,
tirar de você seus sonhos, limitar a sua ação, o potencial do seu crescimento, as ações que você poderia ter na vida. A pessoa vem e furta de você. Ela esconde de você oportunidades que estão na sua frente, mas você ainda não viu. Ela furta de você o seu tempo, ela furta de você algo que seria benéfico para você. E isso é uma prática que nós vemos nas pessoas, nós podemos ter, e é por isso que a gente precisa colocar diante de Deus, reconhecer nossos pecados, para que a gente deixe de praticar esses pecados e possa, assim, ter uma vida cada vez mais purificada, santificada, né? Diante de Deus. O roubo e o furto. Quando alguém vem e quer tirar de você aquilo que é seu, a gente precisa compreender que quem está dominando aquela pessoa não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele não vai ser conivente com a prática do ladrão. O Espírito Santo, pelo contrário, se você estiver a ponto de prejudicar alguém, que você pode de repente ter um ato ali que consciente ou inconscientemente acabe prejudicando alguém, você está furtando da pessoa aquele benefício que ela poderia ter. E a gente pode ver isso nas relações, né, sociais, pessoais. Por isso que é bem delicado esse assunto, porque muitas vezes, se a gente não tem a direção do Espírito Santo, você pode tentar agir ali mais ou menos com o que você acha que é correto, e você pode, às vezes, apoiar um ladrão e prejudicar alguém que é justo por causa de uma história mal contada, de uma calúnia. Ou você pode não ver a história inteira e ficar do lado de quem chorou mais para você e não do lado de quem silenciou e aguardou em Deus uma resposta ou algo que estava procurando e precisando. Por isso que tudo que nós fazemos precisa ser de acordo com a instrução do Espírito Santo o tempo todo, porque só Ele sabe, né? O que é certo, o que é errado, porque Ele sabe do contexto e nós não sabemos. E aqui nesse texto, e na verdade nesse assunto, podemos acrescentar mais alguns detalhes para que a gente possa ir percebendo e aprimorando aí nossa percepção com as pessoas, conceitos, contexto e opiniões do que nós devemos ou não fazer para que a gente evite de roubar ou furtar algo de alguém. Aqui a gente vê em João 10:10. Disse Jesus: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão, ele rouba, mata e destrói. A gente sabe que o inimigo, né, das nossas almas, ele vem para roubar, matar e destruir. Ou seja, para roubar, para tirar tudo aquilo que é seu. Matar, para que você não tenha mais sonhos, para que tudo que é vivo em você seja morto. E destruir, para que tudo que você construiu seja desconstruído, seja arruinado. Quando a gente pensa nesses 3 pontos, como saber, né, as pessoas que estão sendo usadas por Deus ou usadas pelo inimigo? Se a pessoa, quando ela interage com você, o intuito dela sempre é de roubar, matar e destruir tudo que você tem, ela está sendo usada pelo inimigo. Se a pessoa que tem contato com você, ela vem para edificar a sua vida, para construir e para que você tenha vida em abundância, ela está sendo usada por Deus. Porque Jesus diz, né? Ele vem para que a gente tenha vida e vida em abundância. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, é usada por Deus, ela vem para edificar a sua vida. Seja por exortação, por conselho, por amizade, por parceria. Enfim, pelo que é, você vai sentir que mesmo que ela fale palavras que são confrontadoras, é para a tua edificação, para que você floresça, para que você melhore, para que você se alinhe com o propósito de Deus, por exemplo. Quando a pessoa vem, tem palavras doces, mas encobrem teus erros, não corrige o que tem que ser corrigido, e fala o que você quer ouvir, mesmo que você não esteja alinhado com a vontade de Deus,
São palavras doces, mas podem ser caminho de morte. Pode ser algo que venha para roubar, matar e destruir sua vida, seus sonhos, sua vida espiritual, seu futuro, por exemplo. A gente, ao tempo todo, né, somos cercados por informações, possibilidades e temos uma visão muito limitada do que está diante de nós. Às vezes a gente tem uma percepção muito camuflada, às vezes a gente pode estar sob ataque de espíritos de encantamento, que faz com que você tenha uma visão distorcida da realidade. Podemos ter crenças que são baseadas em sofismas, aquilo que é verdade distorcida. E sempre que nós temos mais de uma realidade, eu vou explicar para que a gente possa refletir sobre. Vamos imaginar, você está ali estudando, está se dedicando, está tendo momentos com Deus, com algumas pessoas que você tem uma coerência, uma testificação daquela realidade na palavra. Quando você interage com outra pessoa, seja ela cristã, religiosa, enfim, e ela traz uma percepção que parece que você saiu de uma realidade e entrou numa matrix, muito fortemente pode ser que tenha aí um efeito de espírito de encantamento, porque é isso que ele faz distorcer a verdade de forma que, é como a palavra fala, ai daqueles que ao mal chamam bem, do bem mal. Eles falam de uma maneira que você acaba acreditando no que é errado e duvidando do certo. Então, onde há confusão, não há clareza do Espírito Santo. Então, é por isso que nós precisamos entender o que vem para roubar, matar e destruir. Eu consigo discernir o que vem para roubar, matar e destruir, os sonhos, projetos e o que você vem fazendo? Ou eu não consigo discernir? Às vezes, quando a gente não busca tanto a companhia, né, a presença do Pai, e às vezes a gente não tem aquela intimidade com o Espírito Santo como nós poderíamos ter, a gente acaba se confundindo. E às vezes a gente confunde obras com frutos. As obras das pessoas, né, eu posso trabalhar, fazer coisas, e você pode ver as obras de ações, mas a intenção do que é feito, você só vai ver pelos frutos, e frutos do Espírito Santo, frutos de arrependimento, que fazem com que o Espírito Santo atue na sua vida. Então, esse conceito, né, esse texto de hoje, no vídeo de hoje, ele vem de encontro para que a gente entenda que a prática do ladrão de roubar, matar e destruir, é quando a gente dá espaço para que o inimigo atue nas nossas vidas para destruir outras pessoas. E aqui eu quero abrir um parênteses, né? Porque quando a gente pensa sobre o inimigo, imagine que existe um sistema. Aqui nós estamos no mundo material. Você tem as suas atividades, né? As coisas que são materiais. Porém, em paralelo a esse mundo material, existe o mundo espiritual. Tudo nasce lá. E o espiritual influencia no nosso mundo material constantemente. Então, quando a gente pensa sobre a atuação do inimigo, existem portais que fazem com que ele acesse o nosso mundo e possam nos prejudicar ou não. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando do mal, e o inimigo anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem tragar. O que a gente precisa entender? O que faz com que a gente abra as portinhas para que o inimigo entre na nossa vida? Justamente são quando pecados, né? E um descuido que a gente tem de deixar nossos portais abertos, que são os portais aí que têm acesso à nossa alma. E entre esses portais, só para a gente compreender, né, quais são os portais, por onde o inimigo entra, são os nossos sentidos, os olhos, nariz, a boca, o ouvido, as mãos, os pés, a região vaginal ou a região sexual, são áreas do qual o inimigo pode entrar. E por que é importante a gente entender cada um desses pontos? Porque o que eu olho, se eu olho um vídeo que tem ali um portal, se eu vejo um filme
que tem uma invocação maligna, é uma forma do inimigo entrar na minha alma. Se eu ouço uma música que é com entidades, é uma forma do inimigo entrar na minha mente, na minha alma. E quando ele entra, ele acessa a nossa alma, se esconde dentro do nosso corpo ou da nossa alma. Assim também, se eu faço algo, né, um trabalho das minhas mãos, sem consagrar ao Senhor, o inimigo pode, de alguma maneira, usar aquilo como uma porta. Se eu vou consumir um alimento sem consagrar ao Senhor, através do alimento, é um ponto de contato, uma forma de que eu posso, sim, abrir um portal para que isso acabe abrindo aí brechas para que o inimigo entre e possa atrapalhar uma área da minha vida. Por que é importante entender? Porque o inimigo vem para roubar, matar e destruir. E o pecado é uma porta para que o inimigo use a minha vida para fazer isso com os outros, para roubar, matar e destruir a vida das pessoas. O que a gente precisa pensar como fundamental é quando eu convivo com alguém que tem esses pecados, eu passo a ser conivente com essa pessoa. Se a pessoa não se arrepende, não entende o erro, não renuncia, pede perdão, se arrepende e nunca mais erra naquilo, se esforça para não errar, ela vai continuar tendo esse ato. Então, ela vai continuar prejudicando. E a questão é, nesse caso, qual é o erro, qual é a consequência de nós estarmos perto de alguém que rouba, mata e destrói? É porque a pessoa vai continuar roubando, matando e destruindo você, seus sonhos, suas conquistas, os seus direitos. E a pessoa que tem essa prática, ela não consegue discernir a justiça, porque a mente já está cauterizada como um pecado de iniquidade. É por isso que, para reconhecer, você tem que ter um esforço de buscar a presença de Deus, pedir para que o Espírito Santo transforme a sua vida e você consiga enxergar cada situação, cada ato, para que você possa pedir perdão e buscar essa transformação. E é processual. Então, é um processo em que você vai entendendo, aí você tem um constrangimento, aí você vai se arrependendo, aí você confessa, aí você deixa, não pratica mais, se esforça, não pratica mais aquele pecado. Pede para Deus fechar essa porta, né? Em nome de Jesus, pelo sangue de Cristo, que tem todo o poder, e você pode estar aí fechando essa brecha. O inimigo não tem mais como te atingir dessa forma, né? O inimigo, ele não para de buscar formas de destruir você, roubar e matar, fazer com que você seja envergonhado o tempo todo. Essa questão é que o inimigo não deixa de ser inimigo, né? Ele não deixa de tentar te destruir de toda forma. Mas quanto mais nós vamos fechando as brechas, mais seguro nós vamos ficando. E aí ele não vai ter mais do que nos acusar. Então é uma longa jornada e passo a passo, dia a dia, nós precisamos buscar a nossa santificação para isso. Continuando o texto, vamos lembrar de um momento na palavra em que nós vemos que dois ladrões foram crucificados com Cristo. Mateus 27:38 diz: E foram crucificados com ele dois ladrões, um à direita e outro à sua esquerda. Em Lucas 23:39 e 43 fala assim: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro ladrão. Repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo do que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E naquele momento, Jesus ele viu os dois ladrões. Os três estavam na mesma condição, estavam crucificados, iriam morrer naquele momento. Um dos ladrões falou:
blasfemando, você não é filho de Deus? Se salva aí, salva a gente também, rindo, zombando. E o outro ladrão falou, nossa, você não tem temor a Deus, a gente está todo na mesma situação, você não tem temor a Ele, a gente está aqui porque a gente merece, agora Ele não fez pecado nenhum, está morrendo igual a gente. Naquele momento, Jesus viu o coração dos dois, porque naquele último momento, os dois tinham o mesmo pecado, né? O pecado, de repente, da sentença de ser crucificado era a pior sentença que tinha, então eram malfeitores, mas um deles não se arrependeu, continuou blasfemando. O outro entendeu que Jesus não tinha pecado algum, ele entendeu que ele era Deus, ele, naquele momento, ele teve temor a Deus. E Jesus percebeu a diferença do coração dele. Então, naquele momento, Jesus falou. Deixa eu até achar o texto aqui. Acrescentou Jesus. O ladrão falou assim: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus diz: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus viu o coração daquele ladrão, né? De um dos ladrões que reconheceu, teve temor a ele e falou: olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então Jesus naquele momento perdoou os pecados do ladrão que reconheceu e recebeu Jesus. Então qual é a diferença? Não é o que a gente peca ou no tamanho do pecado, é o se a gente se arrepende e reconhece a presença de Jesus ou não. Então não é a questão dos vídeos, né? Dessa série que eu estou trazendo, não é para a gente poder julgar, apontar dedo de ninguém, é para a gente poder ter uma ferramenta a mais de reflexão para que a gente possa se observar e conseguir reconhecer em nós os pecados que nós precisamos deixar para que a gente vá na nossa jornada cristã buscando a santificação. Então, nesse texto, a gente vê que Jesus, ele, naquele momento, ele reconheceu o coração de um dos ladrões e o perdoou, né? E falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, tudo é possível, né? Ao que crê. Se você hoje compreendeu que, de repente, isso te tocou e você percebe que tem roubado, matado, destruído vidas ao seu redor, pessoas, e tocou no seu coração de alguma maneira, né? Para que você deixe esse pecado, lembre-se, em 1 Coríntios 6,11, tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, fostes santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, confessando, deixando esse pecado, a gente alcança a misericórdia. E lembrando, né? É muito fácil, quando a gente alimenta carne, você querer furtar algo de alguém, você querer deixar que a pessoa esteja ou te suprindo, ou impedir que a pessoa alcance algo que é por direito dado por Deus a ela. Então, a gente vê muito que existe uma relação. Quanto mais egoísta é o nosso coração, quanto mais a gente pensa só em nós mesmos, a gente acaba furtando do outro o direito do outro de existir, de fazer o que deve ser feito, de ter a vida que a pessoa deveria ter. Então, lembre-se, se não houver arrependimento, não haverá a possibilidade da entrada no reino dos céus. A Bíblia fala, né, nesse texto. Se a gente não se arrepender, deixar esta prática, nós não vamos entrar no reino dos céus. Então, nossa vida aqui é passageira e logo, logo teremos a volta de Jesus, né? Como Senhor, Salvador, e o reino de Deus será estabelecido. E onde nós ficamos, né? Onde você e eu, onde a gente vai ficar? Que a gente possa refletir e buscar dia após dia nossa santificação, a busca que o Espírito Santo nos transforme para que possamos estar lá no último dia em pé diante dele.
E que essa busca seja diária, constante, porque tem muita coisa, né, para consertar na gente. Mas o reconhecer é o primeiro passo. Então, vou fazer uma oração agora e vamos colocar diante de Deus para que a gente consiga aí, reconhecer, pedindo para que o Espírito Santo nos incomode, nos mostre e nos transforme dia após dia. Senhor, em nome de Jesus, clamo pela Tua presença, me coloco agora diante de Ti, juntamente com essas pessoas, com essa pessoa que está me ouvindo, Pai. Pedimos que o Senhor venha estar nos tratando, trabalhando, o Espírito Santo vai modelando nossas vidas, vai transformando nosso ser para que possamos entender, ó Pai, enxergar nossos erros, Pai. Tudo aquilo que nós roubamos de alguém, furtamos, perdão a Ti, esses pecados diante de Ti. O Senhor venha transformar nossa vida, nos perdoar. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor venha lembrar, o Espírito Santo nos lembra, Senhor, de tudo que erramos e nos ajude a consertar, a restituir, ó Pai. Pedimos que o Senhor abençoe as pessoas das quais nós erramos um dia, dadas por Ti, e que, Senhor, essa prática não seja mais presente nas nossas vidas. Entregamos a vida de cada um aqui no Teu altar, pedindo acima de tudo que o Senhor faça a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar hoje e sempre, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.